honra de estar aqui com a Daniela Pascoal. Para os íntimos, Dani. A Daniela tem uma contribuição muito importante no lançamento do livro Previdência Privada, Case de Sucesso, porque ela vai falar para vocês. Ela coloca um capítulo muito importante que é, para os entendidos do assunto, coberturas de risco. Não é isso, Dani? Boa noite, obrigado por participar do programa Encantamento. Eu que agradeço a oportunidade, estou encantada. Sim, eu trago uma novidade para o livro, porque o livro trata de previdência complementar, que é uma área muito relevante. E eu acrescento nessa relevância a importância da cobertura também dos riscos, porque a previdência complementar, além da cobertura da sobrevivência, tem a cobertura de riscos, o nosso pecúlio. Então eu trago a consciência, a importância de, além de planejar o futuro, por meio dos planos de sobrevivência, também proteger o presente, se preocupar com a gestão de riscos do presente. Então trago esse olhar para o livro. Quem teve a ideia de trazer esse toque a mais para o livro? Foi sua? Foi minha, junto com o coordenador, com o Josivaldo. Nós pensamos em abordar essa estratégia por conta de que muito se falaria sobre previdência e aí teria um olhar diferenciado falando de riscos também, que é uma área que eu também gosto bastante, seguro de pessoas. Case de Sucesso é a marca da capa do livro. O que são esses cases de sucesso, Daniela? São cases que são trazidos por todos os coautores desse livro, cada um na sua área de atuação. Então tem pessoas da área de ESG, da área de carreiras, psicólogos, pessoas dirigentes de fundos de pensão, educação financeira e previdenciária, que é a minha contribuição. Então esses cases de sucesso são esses exemplos de informação que são compartilhadas para que as pessoas tenham mais consciência e possam também viver esses cases de sucesso. O que vocês esperam com o lançamento e a distribuição desse livro, Dani? Alcançar as pessoas, alcançar mentes e corações, porque o livro está muito próximo de todos. Eu achei incrível, porque não é um livro técnico. Apesar de ser um assunto que parece ser muito técnico, o livro ele traz uma abordagem agradável, leve, com vários pontos de vista. Então ele acaba agradando a muitas pessoas. Eu mesmo estou curiosa para ler o capítulo dos meus colegas, porque eu sabia o tema, mas não sabia o conteúdo. Então, eu estou bem ansiosa. Estivemos com o Reinaldo há pouco e ele estava falando do capítulo sobre encantamento, comunicação, ser palestrante, saber se comunicar em prol até de vender alguma coisa. No caso aqui, previdência privada ou previdência complementar. Eu vou liberar a Dani, vamos fazer duas perguntinhas para ela mais rápidas, sobre o livro que fala da mulher no mercado de seguros. Não é esse tema de hoje, mas ela contribuiu muito com essa obra. Fala um pouquinho para o nosso espectador sobre a mulher no mercado de seguros. Também é um tema bem importante. Eu estive também nesta obra como coautora do livro Mulheres no Seguro, da editora Líder, ao lado de 29 coautoras, trazendo a visão feminina no mercado de seguros, que inclusive hoje mais de metade do mercado de seguros é formado por mulheres que trabalham, que atuam nesse mercado. Então trazendo a nossa contribuição como profissionais, também como consumidoras, como educadoras, que eu também sou professora desta área, e foi um olhar muito bacana, um olhar feminino, um livro também muito enriquecedor. Foi um prazer participar dessa obra, foi exatamente há um ano atrás, então que bom esse livro coroar essa vida de escritora que está se repetindo agora. A Daniela é palestrante, escritora, professora e também trabalha muito, a despeito de tudo isso, numa área importantíssima que é uma área de sustentabilidade, gestão de riscos e compliance, não é, Dani? O que é o compliance para o mais leigo? O compliance é estar em conformidade,
é agir de acordo com as regras, com as normas, com as leis, para não ser pego de surpresa. Então as empresas têm essas áreas para que elas estejam em conformidade, né? Nós apoiamos a empresa a entender qual que é o papel dela dentro de uma sustentabilidade empresarial, observando as agências reguladoras, as normas em todos os aspectos, né? Tributárias, trabalhistas, de seguros, de previdência, que é a nossa área. Então é uma área que ajuda as empresas a serem melhores, né? A contribuírem muito melhor para a sociedade. É um pacote completo, né? Um pacote completo dentro desse segmento. Daniela Pascoal, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Encantamento. Vou liberar a Dani, porque muita gente aqui. A gente precisa de autógrafo dos escritores, né? A Dani já vai preparar aí a sua caneta para fazer o autógrafo, e os contatos depois a gente deixa sempre ao final da entrevista para quem quiser falar com você, ou tipo de coisa. Tá? Vou rodar um pouquinho por aí, daqui a pouco estamos de volta. Obrigado, Dani. Obrigada a você. Sara Marques é atuária. Eu não creio que sejam muitas mulheres na área de atuária, ciências atuariais, mas enfim, um papel fundamental nos mercados de seguros, mercados de previdência e assim por diante. E ela escreveu um tema bastante interessante para contribuir com o livro, não é isso, Sara? É isso mesmo. Na verdade, eu vou falar que não são muitas pessoas em ciências atuariais. Nós somos poucos atuários, então tanto quanto mulheres quanto homens somos poucos. Mas é verdade, eu acabei escrevendo sobre educação financeira, que eu acho que é tão importante quanto entender sobre previdência e todo o planejamento. Porque a verdade é que não adianta falar de previdência se eu não falar sobre educação financeira. A pessoa tem que saber sobre gerir seu dinheiro, não estar endividado, porque também se a pessoa é endividada não tem previdência complementar que ela faça. E aí sim a gente consegue falar sobre previdência. Ela não pode fazer? Ela com certeza pode fazer, mas é muito mais difícil se você está endividado, você ter dinheiro para contribuir para uma previdência. Poder você sempre pode e deve, a verdade é essa. Ô, Sara, você imagina que o vendedor de previdência, que é o canal bancário, que é o corretor de seguros, é o agente, eles também precisam ter minimamente um conhecimento de finanças? Olha, eu acho que é importante mais do que finanças entender de pessoas, porque pessoas e finanças não andam separadas. Entender de finanças, pelo menos para trazer um pouco do conceito da importância da previdência e da longevidade, quando você fala tanto da expectativa de vida quanto longevidade financeira, como é importante contribuir hoje para que amanhã tenha rentabilidade, mas também entender de pessoas, como as pessoas lidam com o dinheiro e com o seu planejamento. Não tem como você fazer isso separado. Olha que interessante, uma dica até de vendas aqui, lidar com pessoas e com finanças. Para liberar a Sara, você atua atualmente onde, Sara? Olha, atualmente eu estou na Aon, eu trabalho na Aon hoje, que é uma corretora de seguros, mas voltada para a previdência, tanto fechada quanto aberta. E a verdade é que a gente quer chegar nas pessoas. Meu trabalho não é só levar previdência para fundos de pensão e nem para empresas, mas é levar o conhecimento de educação financeira, planejamento e qualidade de vida para as pessoas. E é isso que está no livro, é sobre isso que eu falo dentro do nosso capítulo. Contribuição excelente da Sara. Agora, como eu falo para todo mundo, que aqui tem muito improviso, viu, Sara? A gente não tem muita coisa marcada, nada. Vou fazer uma pegadinha com a Sara aqui. Sara, por que chama Aon? Olha, isso vai ser uma pergunta muito difícil, porque é o pessoal lá de UK. Então, assim, deve ter uma sigla em inglês que faça sentido. Basicamente, eu não entendo. Eu gosto de nome curto, achei Aon maravilhoso. Aon vem do gaélico, ano 1680. Pessoal da Aon, me desculpe se eu errar o ano, mas vocês têm que... Pisou na empresa, tem que falar isso, porque é maravilhoso. Aon vem do gaélico, união, junção. Século 17. Se eu tiver errado, vocês depois, pessoal da Aon, me manda aí uma mensagenzinha, manda um abraço para todo mundo, meus grandes colegas da Aon, a maior corretora de seguros do mundo. Parabéns, Sara. Muito obrigado pela sua participação. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Bye.
Olha, eu estou aqui com essa elegância da Andressa Bittemann, que contribuiu para o livro Previdência Privada, Cases de Sucesso, com um capítulo muito especial que fala sobre conjugalidade. É isso, Andressa? Exatamente. Falamos sobre conjugalidade e os principais motivos pelos quais os casais acabam se divorciando, dentre um deles, as questões financeiras. Por mais que digam que não é verdade a questão financeira, no fundo tem muita razão de ser, não é, Andressa? Exato. Esse é um dos motivos que causa estresse, né, para os casais. Dentre outros motivos, é um dos principais que causam conflitos pelas diferenças mesmo, da forma de pensar o dinheiro, de entender, de querer investir esse dinheiro. E como que você contribui para a Previdência com essa visão, essa leitura sobre conjugalidade? Qual a dica que você dá? Para que os casais melhorem a sua comunicação e o seu plano de vida. Para que conversem a respeito de finanças, para que conversem, na verdade, a respeito de tudo, né? Para que tenham uma comunicação aberta, uma comunicação ativa e que procurem ajuda quando isso não for possível sozinhos, né? Para que quando não consigam sozinhos estejam realmente focados e engajados, comprometidos com o relacionamento. Qual que é a tua área de atuação? Atualmente, o que você faz? Eu atendo em consultório adultos, casais e pessoas adultas com queixas sexuais. Então, problemas sexuais diversos. Então, Você sabe que na metafísica, um assunto que nem todos conhecem, é um assunto bem interessante. O que vai além do físico, a metafísica diz que o dinheiro está muito ligado, a liberdade do dinheiro está muito ligada à liberdade da sexualidade. Interessante isso. Já tinha ouvido falar sobre isso? na verdade, não. A troca que nós fazemos entre os seres humanos, ela vem através da mais-valia, do dinheiro, e a troca acontece através da sexualidade. Então, para a metafísica, existe um conceito bem interessante, que não cabe aqui nessa entrevista, eu nem deveria estar falando sobre isso. No caso da separação, como que em geral os casais se separaram? Geralmente os casais que se separaram de uma maneira litigiosa, na sua experiência, tratam isso, Andressa? Com dinheiro, é isso? O litígio é sempre uma questão, né? Quando chega ao divórcio litigioso, o problema não é só dinheiro. O problema vem muito antes disso, né? Vem pelas mágoas, pelo rancor, pelas coisas não resolvidas, pelos assuntos não ditos, as expectativas frustradas. O dinheiro acaba sendo mais um ponto de conflito. E que geralmente os casais, quando estão em conflito, é como numa guerra, né? Usam das piores armas aí para atingir ao outro. O outro acaba se tornando, ao invés de um parceiro, acaba se tornando um adversário. Abrem o arsenal, né? O arsenal de guerra, né? Para combater. Para liberar a Andressa, que está dando um autógrafo aqui atrás do outro, né? Rapidinho. Que dica você dá para os casais que estão iniciando, quando um deles tem receio de falar sobre finanças, de mostrar abertamente, seja mulher ou homem, ambos trazem o orçamento familiar para casa. Qual dica você dá para esses casais que estão começando e têm um receio sobre tocar no assunto finanças? Que busquem entender qual o motivo desse receio. Se é uma questão de confiança na parceria, se é uma questão de própria, né, de algum trauma passado, de alguma questão anterior, mas que busque ajuda. Seja de um consultor financeiro, seja de um psicoterapeuta, mas que busque lidar com isso. Porque o assunto financeiro é tão importante quanto o assunto sexual, quanto o assunto familiar, como qualquer outro assunto na vida do casal. É um assunto que o casal precisa sim conversar, precisa sim planejar, precisa ter muita clareza de quais são os objetivos, de como serão esses investimentos. Em prol do relacionamento duradouro e saudável. Eu estive aqui com a Andressa,
que tem essa contribuição muito interessante, porque não fala da parte técnica da Previdência, mas sim dessa parte dos casais que se envolvem para tomar decisões, não é? E vou deixar ao final do vídeo o contato para quem quiser te procurar, para que você possa fazer então essa terapia, esse aconselhamento, que é muito legal. Obrigado, André, sucesso para você, viu? Obrigada. Eu, programa Encantamento, daqui a pouco estou de volta com vocês. Bye.